Bem-vindo a mais um TEB Talks. Eu sou José Guilherme, CEO da TEB e host desse podcast. E hoje a gente trouxe um convidado especial, que é o Josias Messias. É uma referência no setor bioenergético e uma pessoa que é muito conhecida nas usinas, onde a gente fala do nome dele, todo mundo conhece. E nós vamos falar aqui sobre a implementação de projetos ligados à indústria 4.0, que também o Josias ele tem um amplo conhecimento e uma história nessa jornada aí. Muito bem-vindo, Josias. Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui conosco. Guilherme, é um prazer imenso. Incrível, né? Porque é o primeiro podcast que eu participo. E você que é uma pessoa que está toda hora aí nas câmeras, nas mídias, enfim. E a gente inovou. Quem fez os primeiros webinários na época da pandemia fomos nós, mas eram webinários, né? Então, o pessoal estava tudo virtual, cada um na sua casa. Exatamente. E é uma honra participar e o primeiro ser do TEB Talks, né? Por quê? Porque é um assunto onde eu ocupo a maior parte do meu tempo hoje, que é transformação digital, especialmente nas usinas e nas empresas bioenergéticas, e com vocês, né? Com a TEB, que está fazendo história já, uma empresa tão jovem, fazendo história na transformação digital, numa área que é muito sensível, né? Ontem eu estava na Nardini, nós avançamos muito com o projeto lá do SPA na Nardini, né? E a gente estava comentando, o Severino mostrando o quanto esse é fundamental. É a gestão de ativos, não é? Legal. Então, eu acho que nós temos muito assunto para conversar. Com certeza. E é um privilégio para mim, uma honra, e estou à disposição. Legal, obrigado, viu, Josias? Bom, primeiro eu queria até saber um pouco mais da sua história. Queria que você contasse para o pessoal aqui a sua história. Você é uma pessoa que começou, você tem várias funções aí, tem várias habilidades, tanto nessa parte de marketing, né, de mídia em si, mas como que você começou e como é que foi a sua trajetória até cair nesse mundo de implementação de projetos da indústria 4.0? Legal. Eu até tive visitando a usina Açucareira Passos, né, que hoje é Ipiranga Agro, unidade Passos, a semana passada, e pela primeira vez eu resolvi gravar um vídeo de uma parte da minha história. Que eu fiz o primário. Eu vi esse vídeo. Muito legal. Então, e já é o vídeo mais, pelo menos do meu Instagram, que a gente está começando a trabalhar, o Instagram. E aí, e eu acho que eu posso fazer um resumo breve aqui, mas é o seguinte, eu entrei no Jornal Cana como vendedor. Depois, por outros fatores, o Jornal Cana veio a fechar as portas, né? Eu fui dispensado um pouco antes, fechou as portas em abril de 90. Ele parou de circular. Eu retomei o Jornal Cana já como dono da marca em agosto de 93, junto com a primeira FenaSucro. Então, nós estamos completando 30 FenaSucro. 30 anos, A 30ª edição. E o Jornal Cana foi relançado por mim já na primeira FenaSucro. Então, são 36 safras. Eu comecei como vendedor. Quando eu relancei o jornal, eu já tive que aprender a ser editor, jornalista. Depois tive que aprender a gestão, a administração, né? Graças a Deus, o grupo cresceu. Criamos outras publicações, não é? Evoluiu muito. Chegou em 2011, a gente percebeu que já começou as big techs, né? E ali a gente percebeu, olhando para o futuro, de que as mídias impressas e as mídias especializadas teriam que se ajustar a isso. E aí a gente já tinha o prêmio Jornal Cana, que tinha se transformado no prêmio Master Cana, que hoje vai ter dia 12 de agosto a abertura da FenaSucro, né? Os mais influentes do setor. E aí eu entrei para apoiar um amigo de um evento que a gente já era parceiro,
que era o Sinatube. Legal. E no final entramos para apoiar, num momento, em 2012. No final acabei me tornando sócio. No final acabei assumindo o controle da Sinatube, né? Que é o único curso que oferece eventos para todas as áreas. Então, desde extração, recepção, preparo, extração, caldeira, vapor, energia, manutenção, processos, tratamento de caldo, filtragem, Legal. fermentação e produção de etanol. Então, é o único que oferece eventos específicos para cada setor da usina. Não é? E em 2014, para formar o programa dos cursos, eu tinha que conhecer um pouco mais da área industrial. E eu acabei tendo que aprender sobre tecnologia industrial, gestão industrial. Não é? E aí eu vi que a transformação digital fazia muito sentido naquele momento. Não é? E aí a gente procurou... Entendi também aquilo que a gente já sabe fazer. Então, a gente sempre foi alguém que faz a ponte, né? A comunicação de empresas fornecedoras com usinas. Sim, é isso que tem sustentado o nosso negócio. Não é? E aí eu entendi também que se a mídia e eventos está ficando cada vez mais... naquele momento mais específico, eu poderia criar uma outra unidade de negócio, ou seja, usar o meu relacionamento, o nosso relacionamento, a nossa estrutura de marketing, tudo, para promover tecnologias que tivessem cases de resultados, mas que ainda estavam com dificuldade para alavancar. Agora tem um termo, né, nas startups, né, que é escalar no setor. Sim. E aí a gente conheceu um software que fazia simulação offline, estava começando a fazer online, e eu achei que era interessante, porque na época a maioria dos gerentes industriais tinham suas próprias planilhas de balanço de massa e energia, e fazia tal. Mas, gente, era pouca gente que manejava isso, e essa informação estava na mão de poucas pessoas. E a gente sabe que a gestão da usina depende muito disso. O que define como vai ser o comportamento da planta são os balanços de massa e energia. Exato. E tem que estar atualizando isso. Né? E aí acabou não dando certo. É um fator interessante, porque no dia da gente assinar o contrato, eu estava assim, pregado na cama. Eu não estava com o menor interesse, eu não sentia paz em assinar esse contrato. Isso foi numa sexta-feira. Com a empresa? Com a empresa. E aí... a gente vai usar um pouco do tempo para algumas histórias que são bem interessantes, né? E uma delas é essa, né? Mas era um bom negócio, né? E essa empresa, desde que a gente começou a conversar, já tinha fechado 2 grandes grupos, e ela também começou a se achar que não tinha interesse e tal, né? Então ficou uma coisa que eu também não senti interesse. E aí eles vieram, eu falei, olha, eu não sinto paz, nós não vamos avançar com isso. Eles falaram, a gente também não. E pronto. Na quinta-feira tinha Sinatube, de caldeira, vapor e energia. Fernando Cullen Sampaio, um dos mestres, aliás, um dos mais influentes, que vai ser premiado no Mastercana Centro-Sul agora, na FenaSucro, apresentou uma palestra, um case do Grupo Santa Terezinha, no Paraná, o Grupo Açúcar. Tá. Onde, de uma ferramenta que não só rodava os balanços de massa e energia, mas já implementava os set points remotos, usando o laço fechado. E também recomendava para os operadores o que tinha que ser feito. Tá. Eu falei, cara, não é possível que seja... Mas esse cara não mente. Né? E aí o que eu fiz? Um grupo que era um grupo que, até aquela época, ele não gostava de aparecer na mídia. Não aceitava visita. As únicas coisas até então, 28 anos... Naquela época, 28 anos de relacionamento com o grupo, ele só mandava por comunicado. Mas eu fiz, já que me passaram, o Fernando Cullen fez a ponte, eu liguei e falei, olha, eu quero conhecer, porque se isso é verdade, isso vai revolucionar o mercado. E foi. Você acredita que eu fui recebido do trainee da unidade, do supervisor, do gerente, o diretor da unidade, e até o presidente do grupo me recebeu. Um grupo que nunca aceitou a gente nem passar na porta. Tá. E todos eles falavam a mesma coisa dessa ferramenta. Eu falei, gente, então agora... E eu gravei tudo, tirei foto de tudo, fiz vídeo de tudo.
Falei, não. Aí entrei em contato com a Soteika e falei, cara, vamos... Isso que ano que era, Josias? Início de 2015. 2015. Ou final de 2014, eu não lembro exatamente, Tá. mas foi assim. E aí nós começamos a conversar. Início de 2015, a gente trouxe o SPA para essa empresa que chama ProUsinas, que é a terceira empresa do grupo, responsável por ser a ponte entre tecnologias Legal. e usinas, né? Que chama ProUsinas. Tá. E aí, eles aceitaram, e ali começou uma outra história fantástica, que foi, fechamos a parceria, visitamos 100 usinas em um ano, rodamos 250 mil quilômetros, e fechamos 3 projetos novos. Então, os primeiros projetos foram Usina Pitangueiras, com o Gilmar Galon e o João Henrique Andrade. Na Bevap, o presidente era o Lodovico e o gerente industrial era o Fernando Calçone. Então, essa primeira fase aí, o primeiro contato que você teve de implementação de projeto de produto voltado para a indústria 4.0 foi o SPA nessa fase aí. E aí, você pode até explicar um pouco o que é o SPA, o que o SPA faz, assim, até o que é o benefício do SPA para a usina aqui implementar esse projeto? Legal. Olha, esse é um negócio que agora ficou um pouco mais claro. Uhum. A gente teve muita dificuldade para explicar até o dia que eu entendi que existia um pitch. Eu precisava muito rapidamente explicar o que é, e é o que eu vou fazer aqui. O que a gente entende? Qual é o conceito? O conceito básico é o seguinte. Eu tenho uma planta física. Eu crio uma planta virtual. E se eu consigo fazer na planta virtual tudo que acontece na física, sinal que eu consigo antecipar o que vai acontecer e já atuar antes que aconteça as ocorrências, as dificuldades e ajuste ela o tempo todo. Sim. Então, esse é o conceito básico. É fácil fazer isso? Não. Já existiam gêmeos digitais? Já. Há 40 anos que existem gêmeos digitais. Né? O primeiro, inclusive, foi desenvolvido pela Soteika Mundial, que foi o Raícis. Então, existiam alguns gargalos para conseguir fazer. Ou seja, eu consigo pegar dados, rodar balanço de massa e energia nesse gêmeo digital, mas eu preciso também fazer com que esse gêmeo digital reproduza a forma, os trade-offs, do jeito que a empresa opera a planta hoje. Entendi. Então, eu precisava modelar aqui não só a engenharia, os processos, mas também os procedimentos. Tá. E a Soteika conseguiu fazer isso de forma inédita no mundo. Não é? Por quê? Porque criou um gêmeo digital robusto, com balanços de massa e energia por contexto. Tanto permite fazer o balanço de massa e energia os mini balanços, né, pelas operações unitárias, como também por todo o contexto da planta. Tá. Não é? Então já começa por aí. Esse é um diferencial básico em relação às outras tecnologias. Okay? Segundo, a gente sabe que se esse gêmeo digital trabalhasse por indicadores, se eu tenho um fator de serviço, né, ou um desvio padrão de entrada, e todos os sensores, tudo aquilo que é medido na usina tem um fator, um desvio padrão. Sim. Então, se você tem um desvio padrão de 5%, que é a média de entrada, e quanto mais você correlaciona, maior aumenta esse range, como é que você vai conseguir otimizar? Ou seja, transformar isso numa otimização de olha, eu vou reduzir de 5% para 1%. Sim. Então, aí você tem reconciliação de dados, aí você tem uma série de teoria das restrições, equilíbrio de fase, termodinâmica aplicada, engenharia aplicada. Você tem uma série de técnicas e de algoritmos que permitem fazer isso, que é reproduzir exatamente a engenharia física numa digital. E, no final, o que significa isso? Que o SPA captura os dados, trata os dados, roda os balanços de massa e energia, encontra o cenário que vai estar a planta, consulta qual é a meta de produção, aplica um algoritmo genético híbrido nesse cenário que vai acontecer e já começa a atuar para corrigindo isso. E de que forma? Pensando local, global, ou seja, ainda que a atuação seja local, seja só no vapor de escape, por exemplo,
tá certo? Que é um trade-off importante, que já protege as caldeiras e garante a cadeia de vapor, é um ponto só, mas ele não pensa, não pode pensar só na cogeração. Ele tem que pensar na planta como todo. Tá. Então, esse algoritmo genético encontra isso, 7 points que são ideais para a planta, não apenas para aquele setor. E atua de 2 formas. Em laço fechado, hoje a maioria dos projetos, 90% já começa com laço fechado, porque, inclusive, pela ASME, pela Associação de Engenharia Mecânica Americana, só pode ser considerado um otimizador em tempo real para a planta de processos contínuos uma atuação onde as principais variáveis sejam ajustadas em set point remoto em laço fechado. Porque o tempo é um fator decisivo em processo contínuo. Uma atuação correta no tempo errado gera uma distorção e não uma otimização. Entendi. Então, tem que ser laço fechado. Então, por mais que você faça como o SPA começou em 2009 por laço aberto e foi evoluindo para laços fechados, tem que ser em laço fechado. Entendi. Então, é isso que ele faz. Se atua no momento errado, o cara vai, e daí não tem a otimização necessária. É necessário. Ou, pelo contrário, ele pode gerar uma distorção. Né? E também ele faz as recomendações aos usuários em set points, mas principalmente em ações que não é só um set point. São ações conjuntas para que esses trade-offs, né, sejam ajustados. Eu sou leigo nesse assunto, né, mas eu visito usinas que têm o SPA e que não tem. O que eu vejo assim, o SPA é um piloto automático lá, né? Então você vai lá num COI, no Centro de Operação Industrial, ou você vai lá numa casa de máquina lá da geração, onde tem SPA, muitas vezes eu já presenciei isso. Você fala pro cara assim, ó, tira o SPA, porque agora a gente vai ter que fazer uma manobra que a gente quer ver vibração, por exemplo, de uma máquina, alguma coisa, alguma manobra que fuja até de um contexto de balanço de massa. O operador tem medo. Ele tem medo de tirar porque ele está muito apoiado na inteligência do software que ele é o piloto automático dele. E aonde não tem o SPA, você precisa de um cara atuando todo o tempo com uma atenção gigantesca e se ele não atuar, vai dar problema, vai perder a caldeira, vai ter que aumentar a geração, diminuir a geração, enfim, é uma loucura, né? Então, eu já presenciei muito isso daí em usinas. O que é interessante, olha como a transformação digital e o momento de transição humana que a gente está vivendo, como que ele amplia os conceitos, né? Então, eu tenho uma Honda CR-V 2014. Esse é o carro de visitar as usinas, meu, ok? E ela já falava com a gente em 2014. Então, aquilo que diz respeito à segurança, ela fala. Olha que interessante. E ela tem um piloto automático, muito bom, por sinal, para a época. Né? Mas o piloto automático, na época, na verdade, o que a gente pensa é só que ele só atua numa variável, que é a velocidade. Não é isso? Certo. Olha que interessante. E ele é simplesmente o seguinte, acelera e freia. Uhum. Se ele já a versão da minha já permite isso. Antes era só acelerar para chegar, mas se tivesse descido, ele não freava. O meu já... Ou ele reduz, ele não freia, ele reduz. Sim. Tá? Mas pensa bem, eu passei férias esse ano, meu filho estava morando lá, na Inglaterra, e fizemos uma viagem para a Escócia. E alugamos um carro híbrido, considerado semi-autônomo, onde você coloca o caminho e ele já te leva. Legal. Pensa, então, o que é piloto automático hoje? É verdade. E isso é muito importante para a gente entender a pirâmide de controle industrial. Eu diria que um controle avançado, um PID ou um PID ajustado, ele é um piloto automático. Ele só vê uma variável, que é a velocidade, e ele procura ajustar isso. Tá. Com uma certa dificuldade, como a gente percebe no carro, né? Que demora um pouco para acelerar, demora um pouco para... Né? E esse é o PID porque ele foi desenvolvido para manufatura, indústria de precisão. Tá. O tempo para ele tem que ser absoluto. E em processo contínuo é relativo. Então, isso é um piloto automático. Aí nós temos um segundo nível, né?
de piloto automático? É aquele que estão nos carros brasileiros hoje, da maioria. Que ele já vê faixa, ele já vê se tem um carro na frente, então ele não vê só a velocidade. Então, se vai bater, ele desarma e freia. Então, esse seria mantém a distância. Mantém a distância. As faixas. Isso é controle avançado. Ele só pensa nisso, manter velocidade com base nessas teorias de restrição, mas ele não vê o caminho todo, ele não vê meta de horário, ele não vê nada disso. Agora, lá não. Quando você tem um carro semi-autônomo, esse é o SPA. Ele está num nível acima. É um otimizador em tempo real. Ele enxerga tudo. Ele enxerga, inclusive, preço. Ele enxerga a qualidade da matéria-prima que está chegando, está entrando. Ele vê a eficiência que está em cada equipamento. Se uma caixa está mais eficiente ou menos eficiente que a outra. Então, ele faz esse ajuste todo focado na meta. Então, hoje, o SPA seria considerado esse carro semi-autônomo. Que você chega, ele pergunta para você qual que é o seu destino e o modo de direção que você quer. Ok? Se você quer máximo, mínimo, dinâmico, esportivo e tal. E você diz para ele o que você quer e ele não só freia, ele retoma. O sinal abriu, ele sai, ele consegue ver. É incrível, é até assustador você estar num carro desse. Mas no começo, depois você quer dormir. E eu já não gosto de dormir, então, né? Porque eu viajo muito. Então, esse seria, você me deu a oportunidade de explicar, inclusive, muito legal essa pirâmide de controle. Legal né? isso. Então, esse, na verdade, seria o piloto automático, que pensa em tudo que diz respeito a você chegar no destino. E o SPA está nesse nível. E ele conversa, ele precisa desses outros. Esses outros não conseguem fazer o que o piloto automático de fato. Eu acho que você, já puxando um gancho, né, até com o piloto automático de carro, se a gente que nasceu numa época que o piloto automático, esse primeiro nível do piloto automático de regular a velocidade, ele já foi uma inovação. Quando a gente pensa num próximo nível de um carro autônomo, ele gera medo. A gente tem medo, a gente tem receio de usar ele, porque até talvez o meu filho, ele não vai ter medo, porque talvez já vai ser tão normal para ele. É a realidade dele. É a realidade dele, né? É a realidade dele. E aí, linkando um pouco nisso, até nesses desafios de implementação do projeto. A gente sabe, usina é um setor que tem muito grupo familiar, tem gerações ali que você tem o vô, o pai, o filho trabalhando na usina. E daí você entra numa questão, e não só pensando nas pessoas, nos donos ali das usinas, mas é muito comum você ver a pessoa lá da operação que está há 50 anos na usina, da manutenção que está há 50 anos na usina. O pai trabalhou na usina, isso aí é normal, né, no setor, né? Como foi essa implementação dos projetos e como foi lidar com essas barreiras? Quais barreiras que foram encontradas nesses projetos da indústria 4.0? Bom, hoje o SPA já está em mais de 100 usinas. Que legal. E outras plantas de outros 11 segmentos. Inclusive gigantes como Cargill, que claro, né, tem um departamento de P&D e tudo, e por serem donas de usinas, tiveram conhecimento, e hoje nós estamos em 2 plantas. E é ali que a gente tem a resposta de que é o último, empresas como Cargill, Mosaic, que mostraram para a gente que o SPA, de fato, é o único otimizador em tempo real global para plantas de processo contínuo, não só para usinas, né? Então, a gente tem uma certa experiência. Eu, particularmente, participei do processo de promoção, de convencimento, de implantação de mais de 100. E o que você pergunta é muito interessante, porque nesse primeiro ano, em 2015, nós visitamos 100 usinas e vendemos 3. Então, a gente percebeu que as 3 que compraram, 2 era porque precisava. Elas têm que tirar leite de pedra. Até hoje tem que tirar leite de pedra. É a Pitangueiras, é uma unidade que está situada na faixa de Gaza, né? Com uma briga, uma competição por matéria-prima, e ela tem que ser, a indústria tem que ser extremamente eficiente. Uma Bevap que estava saindo de uma situação financeira, principalmente, né? Difícil, e para evitar uma recuperação judicial, e que precisava um esforço grande para tirar leite de pedra, né? E a terceira que não, que já é a mentalidade de um acionista e de um diretor que é visionário, que é o Hugo Canho, e que não estava bem e permanece bem porque está sempre super atualizado,
né? E confia desde que os requisitos, né, sejam bem respondidos, né? Então, e o que a gente percebeu? Qual foi a primeira barreira? A primeira barreira foi a ignorância. Aí você está falando que é geração, povo mais antigo e tal, mas assim, calma, não é a ignorância da brutalidade, do cara que é... Né? A gente usa... A gente foge um pouco da origem da palavra, da exegese, né? Ou da semântica da palavra ignorância. Na verdade, ignorância é falta de conhecimento, é desconhecimento. Então, o principal desafio, e continua sendo hoje, na transformação digital, é o desconhecimento. Depois que a gente fechou esses 3 projetos, aí um deles, que se tornou meu amigo, ele falou para mim, olha, eu andei conversando com algum pessoal, o pessoal, para mim, eles confessavam, eles falavam assim, Josias, você sabia que... eu não queria falar para o Josias, mas é o seguinte, o gerente industrial das unidades que a gente visitava. Se esse negócio funciona, eu perco meu emprego, porque ele faz o que eu faço. Olha, o SPA não substitui. Até porque ainda está muito longe de uma inteligência artificial fazer aquilo que só o ser humano faz, que é imaginar coisas. E mais, criar problemas. O ser humano é o único problema de Deus, sabia, né? O Todo-Poderoso só tem um problema, que é o ser humano. Entendi. Então, nós somos especialistas em criar problemas. Sim. E só nós conseguimos imaginar soluções. Então, a inteligência artificial ela precisa de um problema e precisa de uma lógica para encontrar esse problema. Então, fica tranquilo, né? Pelo menos nos próximos 20 anos, o gerente e a equipe vai continuar... Está garantido. Está garantido. E cada vez é o contrário. O SPA vai só ajudar a resolver aquilo que você já sabe, ele implanta a lógica que a equipe já sabe, só que ele antecipa os problemas e resolve antes com uma precisão maior, porque ele tem toda essa inteligência. Mas ele não faz aquilo que a equipe não faria. Começa por aí. Né? Mas na época era isso, então. Então, primeiro, se funciona, se não funciona, eu perco o emprego, se funciona, eu perco o emprego. Então, você vê que a primeira barreira que a gente tem que entender, e isso se extrapola para a transformação digital. Inclusive, hoje, um outro problema, que é o excesso de informação. Você sabe tanta coisa e você não consegue juntar, priorizar projeto daquilo que entrega valor e do que realmente faz sentido. Então, muitos adotam uma rota cartesiana que diz, eu tenho uma pirâmide de controle, eu só vou colocar o piloto semi-autônomo depois que eu colocar primeiro um piloto automático, aquele antigo. Ou não, se eu colocar primeiro um medidor de faixa. E a gente tem que entender que tem coisas, tem partes e peças que você pode ser colocado independente da outra, porque existe hoje uma facilidade de conectividade e de integração permitido pelo OPC e por outros protocolos. Então, não é necessário. Né? Outro desafio, claro, foi a gestão da mudança. Né? E Deus me deu esse dom. Como jornalista, mesmo quando eu era vendedor, o que eu fazia para vender é mostrar que existia uma outra possibilidade, que a mídia, que evento, especialmente as mídias e os eventos, eles eram agentes de evolução que agregava valor para as empresas. Uma usina não queria saber, eu não quero que o meu concorrente saiba, que a usina saiba o que eu estou fazendo. Sim. E esquece que ele tem 1.000 colaboradores, 2.000 colaboradores, que também não sabe. E quando você divulga, você ajuda, então agrega valor. E aí a gente aplica isso também. Ou seja, nós entendemos que existe uma transformação digital, que ela é causa e consequência de uma transição energética e que ela é causa e consequência de uma transformação antropológica. A humanidade está passando por uma transformação. E isso é inevitável. Em alguns lugares essa onda vai chegar muito mais forte, né, do que outros, especialmente no mundo ocidental, com modo de vida ocidental. Sim. Mas ela também está acontecendo de forma silenciosa no mundo oriental, mesmo no mundo fechado, no mundo muçulmano, no mundo comunista. Né? Então, a gente tem que entender que isso é inevitável.
A transformação, ela faz parte desse processo da humanidade, como causa e como consequência. E as corporações, as usinas, elas são consideradas corporações. Josias, mas como? Mesmo que é uma usina, sim. Por que é? Ela tem uma gestão corporativa. Primeiro, porque ela é altamente demandante de capital. Você tem 1.500 variáveis que impactam o resultado líquido de uma usina todos os dias. Isso é interessante. E é muito dinheiro. Segundo, altamente demandante de pessoas. Por mais que você automatize, por mais que você mecanize, você vê, uma usina aí tem 700 empregados. Gente, você tem indústria farmacêutica que hoje domina mais de 10% do market share brasileiro e que todas as plantas dela não têm 700 colaboradores. Sim. Você entende? Então, e terceiro, ela é a demandante de processos em transformação. São processos que não dá mais para ser do jeito que era antes, né? Porque não funciona mais, né? E não sabe exatamente como vai ser. Então, você está nessa fase. E só tem uma coisa que consegue gerar isso tudo. É usar desdobrar essa inteligência que é humana em inteligências artificiais para desdobrar na operação. 24/7. Eu adicionaria até um ponto aí, Josias. Eu vejo assim, até comparando indústria com outros segmentos, com usina, você já tem uma complexidade gigante no campo. Assim, quando a gente pensa a grande maioria das indústrias, você consegue estocar sua matéria-prima e usar no momento que você bem entender. Usina não. É just in time. Usina você tem que cortar. Você tem uma logística gigantesca no campo para trazer aquela cana para a sua usina. Você não pode deixar a cana armazenada. Não, eu vou selecionar, vou fazer um blend. Não tem como. E aí você acaba influenciando. Quanto que você está já na banca, colocou a cana lá na esteira, você já acaba... até o fluxo que você está colocando ali vai influenciar no seu bagaço que está indo para a caldeira, na vibração da sua máquina, que influencia pra caramba essas oscilações que você tem no processo. Então, assim, realmente eu vejo que, até olhando do ponto de vista de manutenção, é muito complexo. É uma indústria extremamente... É um material abrasivo, olha que interessante. Né? De difícil controle. Então, você tem material abrasivo, mas onde o fluxo, não é? Tem mais fatores de controle, sob controle. E então, o que a gente vê? Que, de fato, gerenciar bem uma usina já é uma tarefa complexa e nós já temos os heróis da cana. Quem faz isso já é assim. Tanto que uma das brigas hoje é por mão de obra. E o SPA está crescendo muito, e eu vou falar também um pouco da Axiago, que alcança o campo e tudo. Eu diria que a maior dor que o pessoal está buscando não é só eficiência, são duas. Primeiro, o turnover da mão de obra. E segundo, a necessidade de segurança nas operações. Então, duas coisas que não dá. Faz parte dessa mudança demográfica, antropológica, entende? É uma questão, não é só geracional, não é só os mais velhos que estão saindo. É mais velho que precisa voltar. E ele precisa voltar com suporte de uma tecnologia, entende? Pessoas que o segmento ele é tão competitivo e ele produz tão bons profissionais que os profissionais do setor são convidados para outras empresas que têm condição, às vezes, de pagar melhor ou de estar numa situação, numa região urbana e tudo mais. Então, e como é que a gente faz isso? Não tem jeito. Só tem uma saída para as usinas. Não tem jeito. Transformação digital tem que ser estratégico em todas as áreas. E utilizar de todas as tecnologias, procurar... Eu até apresentei o case da PP Bung, né? Que acabou de estender o SPA de 2 unidades que havia implementado em 2022 e 2023 para as 11 usinas de uma vez. Então, nós estamos implementando o SPA em 9 usinas da BP Bung até o final do ano. Legal. Né? Mas por que isso, Josias? Porque ela entendeu isso.
Ela entendeu que o turnover... Por exemplo, implantamos numa usina onde o gerente saiu para ir para uma outra, o supervisor saiu, o supervisor de processo, o supervisor de instrumentação e automação. Cara, e aí, como é que fica? Com o SPA, você vai ter vai facilitar essa transferência de bastão. Entende? Então, a inteligência dessa equipe foi capturada, a parte dela, e está lá. Exato. E alguém entra e já tem uma base para ele poder, né? Não vai ter que fazer do zero. Né? Então, esse é um fator importante. E trabalhar mesmo com essas questões geracionais. Por quê? Porque o bom profissional hoje, ele não quer ficar batendo marreta. Exatamente. Se for preciso, ele pode até fazer. Como uma experiência, mas não como prática, não como rotina. Ele quer utilizar o melhor dele. E essa geração, eu diria que essa geração não é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade. Né? Ela já acostumou a ter o apoio de ferramentas. Exato. Ela usa isso aqui, ó, até aqui o tempo todo. Né? E aí ela espera que no ambiente de trabalho dela, esse negócio também funciona. Então, ela quer pensar um problema uma vez. Não quer ficar pensando o mesmo problema, vendo o mesmo problema todos os dias. Ela quer também fazer parte da solução e deixar de ser tão operacional como a gente tinha, que era muito comum, para ser para ter uma função mais estratégica. Né? Eu vejo que... Assim, crescer em inteligência. A geração mais nova, se você coloca o objetivo final... isso mudou muito, porque muitas vezes a gente até escondia, por exemplo, sei lá, algum resultado, alguma coisa do tipo. Mas eu vejo que quanto mais hoje em dia a gente abre os resultados e até onde a gente quer chegar, a pessoa ela se sente mais motivada e parte daquele objetivo para falar assim, eu sou relevante, eu sou uma pessoa que eu consigo produzir alguma coisa para gerar algum valor para alguém, né? E para essa geração isso faz muito sentido. Porque antes, aliás, para todos os melhores do setor são assim. Eles pegam o vírus da cana, se apaixonam pela cana, não é? E fazem parte de um projeto. Então, visitamos lá a usina Vale, por exemplo. Gente, o pessoal que está, desde o primeiro trabalho dele, foi no grupo, lá no Nordeste, veio, e está o Sebastião, que é o diretor industrial. Aí você pega o Lucas, que já é um cara razoavelmente novo, começou como... Na fabricação de açúcar e assumiu o PCM, fez faculdade e hoje é o cara que cuida de automação de toda a usina e tal. Mas normalmente são comprometidos, eles querem fazer parte de um projeto. Por quê? Porque mesmo na época não era só o salário, nunca foi só o salário. Exatamente. Nunca foi só o salário. Todos eles de alguma forma receberam alguma proposta tal. Né? O que os prendeu? Fazer parte de um projeto. Só que para essa geração eles são mais impacientes. Eles precisam que esse projeto seja mais visível, que ele tenha esse ambiente acolhedor. Eu digo que o que ajuda, você não consegue mudar as pessoas. O máximo que você consegue é criar um ambiente que permita àqueles que querem mudar, evoluir. E esse é o papel da empresa. Mas sabe, José, você me fez pensar numa coisa... Eu nunca tinha parado para pensar nisso daí, mas faz muito sentido essa questão de turnover que você falou. Porque assim, se a gente até comparar antigamente, o profissional ele não saía da empresa. Sim. E os processos estavam na mão de um profissional ou de poucos profissionais. E eram segredos de cada um. Eram segredos. E era passado pro pupilo dele ali, da pessoa que ele gosta, né? Mas a tecnologia em todos os cenários. Eu vejo assim, na TEB também é a mesma coisa. Porque aquela questão da máquina que dá problema, que o cara sabe como resolver, se ele sair, não sabe mais. Exatamente. Mas isso é muito interessante. É uma coisa que a gente muitas vezes pensa só na eficiência operacional, mas não. Se está pensando do ponto de vista estratégico da empresa, até para a alta direção, para os acionistas da empresa, isso faz total sentido. E faz sentido porque, principalmente na área industrial, só para a gente entender. Se nós temos uma usina usina que eu falo, a empresa como um todo, né? Se nós temos a área agrícola, que representa o maior custo e representa a maior complexidade e representa uma parte dos fatores não estão sob controle. Ou para mitigar os riscos e colocar mais controle, é caro. Exemplo, fator climático. Claro que existe.
Irrigação, isso aí a gente vem falando há alguns anos. Se você tem capital, né? E cada vez vai ficar maior com as mudanças climáticas, o risco climático, a volatilidade climática vai continuar cada vez maior. Safras excelentes e safras ruins, e no meio da safra muda um perfil, laninha já não é tanto lá, vai misturar, vai virar um laninha e El Ninho. Então, o que é importante? Saber que na agrícola, a engenharia, tem muita coisa que é engenharia, mas tem muita coisa que ainda não é. Pensando nisso. Né? Ou, se a engenharia consegue direcionar um controle, ele custa caro e ele não é 100% linear a entrega. Aí eu tenho o mercado. O mercado não existe. Nós temos grandes grupos aí que são mais de 10% da produção de cana, de açúcar, de etanol, e não conseguem fazer preço. Não ditam o preço. Então, é um negócio que você não tem controle. Não tem. As usinas não têm controle de preço. Ainda mais pensando em commodities assim. É commodity. Talvez alguma evolução. Por mais que você consiga fazer alguma coisa específica, criar nichos, relacionamentos, mas está sujeito, tudo isso ainda está sujeito ao preço que é feito pelo mercado, porque é commodity. E aí o que acontece? Né? Tem uma área que você tem, a área que você tem fatores sob controle, né? Ou factíveis, passíveis de controle, é a área industrial. E o bom é que não só estão sob controle, como uma engenharia que já é conhecida. Então eu diria o seguinte, por que o SPA está vendendo tanto? Né? Porque a área de controle, de maior controle que a usina pode ter na mão dela é a área industrial. Segundo, esse controle, por mais que tivesse na mão de alguém, não é um segredo, uma caixa fechada. Sabe por que não? Porque a engenharia desvenda isso. Uhum. Não tem como. É engenharia. É só fazer um pouco mais de estudo que você vai descobrir. Se você tem um monitoramento online, aquilo que a pessoa sabia e tal coisa, cara, agora você vai descobrir. Uhum. Você vai ter alguma curva, você vai encontrar o porquê disso. Então, por que não? E aí a gente tem aprendido. Eu fiz uma apresentação sobre o SPA num webinar da Única e da Cogem. E uma empresa, uma usina, um grupo de usinas, né, que fazia 4 anos que não fechava o projeto, o dono resolveu fechar. E ele falou olha, e aí a resposta dele foi interessante. Ele disse o seguinte, gente, eu sei que o nosso foco tem em expandir a agrícola, mas entenda uma coisa, quanto mais eu invisto na agrícola, mais o custo sobe. Ok? Então, eu tenho um custo da agrícola que é alto. A matéria-prima chega com custo alto. Eu tenho um custo da indústria que, se eu produzir mais e extrair mais, esse custo baixa. Uhum. Mas se eu não fizer muita coisa, ele já tem que ser pago. Então, e se eu tenho uma inteligência que me entrega resultado imediato, captura essa parte dessas perdas, né? Porque eu produzo, o produto é produzido no campo e o papel da indústria é reduzir o máximo possível as perdas no processo industrial. Então, isso aqui é lucro líquido. Isso é ganho na veia, exatamente. Dinheiro na veia. Exatamente. Então, por que eu quero já colocar nas 2 unidades? Vamos continuar desenvolvendo o que a gente estava desenvolvendo lá na pirâmide de controle dele. Não tem problema, mas se eu não tenho outra ferramenta que faz o que o SPA faz, e ele dá resultado, e ele falou, olha, eu conversei com o pessoal e o pessoal só falou que funciona. Então, o que aconteceu? Isso mudou a minha mentalidade. Porque, entenda, eu tenho na indústria fatores sob controle, esses fatores são engenharia aplicada. Exato. E ele gera ganho líquido, porque ele reduz perdas. Então, eu diria que a transformação digital na indústria tem que ser estimulada por conta disso. E você tem muitas tecnologias que permitem fazer isso e capturar ganho imediato, como o SPA sendo, por exemplo, o cérebro. O exemplo da TEB, né, dos sensores. Cara, você tem aquele custo de manutenção anual e tal. Sempre foi assim, é sempre exatamente. Assim. Cara, quando você coloca nos fatores críticos, e a gente sabe também que fatores críticos são vibração e temperatura. Uhum. Cara, se você consegue, mas eu não tenho estrutura porque tem cabear, tem isso. Cara, se você consegue colocar pelo menos os equipamentos críticos e não só dar o alerta antes do que está acontecendo, né?
Mas o principal é as informações que ele te dá que permite você planejar. Exato. E na aula do Severino ontem sobre gestão de ativos, do Severino Ramos, que é o diretor industrial da Nardini, eu entendi isso claramente. É planejamento. Mas como é que você planeja sem dados? Sem dados, não tem como. E mais, planejar com dados não confiáveis? Exatamente. Então, é isso que eu vejo. Por que está crescendo? Por que a TEB Sensores está crescendo? E é um mercado. E a gente vai fazer essa ponte de SPA com monitoramento online. Porque a gente chama isso de manutenção dinâmica. Mas por que, Josias? Porque, entenda, isso extrapola, é multidisciplinar, deixa de ser do pessoal do PCM, deixa de ser de manutenção. Eu vou dar um exemplo, uma temperatura de um redutor ali, certo? Então, se ela passar de um nível, é sinal que vai ter problema. Se tiver problema, vai ter que parar a moenda. Quanto custa isso? E isso pode acontecer na madrugada. Exato. Então, essa informação deveria estar linkada direto no supervisório, na equipe de operação, com um alerta que é de operação. O que nós vamos fazer para evitar isso? Vai fazer um bypass? Tem que ter um procedimento, alguém vai estar responsável para evitar isso e para planejar também o desdobramento. Então, eu vejo que essa manutenção dinâmica é uma tendência irreversível. Irreversível. E quando você tem um cérebro e você tem braços que capturam essa informação e traz isso para quem pode, não é um negócio que vai lá para um alerta, um dado num relatório. Ele passa a ser um dado dinâmico para quem está operando e que precisa de uma tomada de decisão. Isso é o que a gente chama que é um dos pilares que vai desenvolver mais ainda a indústria 4.0. Isso aí é muito interessante, porque até onde a gente tem mais resultado, que a gente vê onde tem mais resultado hoje em dia já, é onde a gente tem a operação envolvida no processo também. Isso faz total sentido, assim. Sim. Mas eu acho que tem um caminho grande ainda a ser percorrido que entra mais nessa junção, né, de tecnologias para a gente ter uma manutenção dinâmica e, enfim, acho que as possibilidades ainda são imensas e a gente tem que trabalhar bastante nisso daí ainda. E aí, Josias, agora assim, pensando mais no futuro até de usina, o que você acha, aonde você acha que o futuro, aonde está o futuro, aonde os grandes líderes eles têm que olhar? Você já falou um pouco aqui dessa visão estratégica dessa digitalização na indústria 4.0, mas existe algum outro fator que você vê como um objetivo que as usinas elas têm que mirar? Isso aí é importante para elas seguirem? Claro. A gente tem que entender que o pessoal está falando de transição energética, de mudança climática. Ao fazer o curso de conselheiro de administração no IBGC, considerando, foi em 2022, e fazendo parte do networking das trilhas de conhecimento do IBGC, nós somos estimulados a olhar para o futuro. Porque, em tese, o papel de um conselheiro de administração, basicamente, é simples. Validar o passado, ele tem que identificar e validar se aquilo ali é aquilo mesmo, não é? Apoiar o presente e desenhar o futuro. Uhum. Então, nós somos estimulados, as grandes corporações, elas são navios grandes. Não se faz não é como um jet ski que você muda a hora que você quer para onde você quer. Qualquer manobra mais, demora, tem um custo, demora para voltar, né? Então, usina é assim, a gente tem que pensar que ele é um navio. Então, a gente precisa mirar ele bem, né? Para obter resultados, né? E a gente tem que entender que nessa transição humana que nós estamos vivendo, envolve algumas coisas, algumas oportunidades para as usinas. Então, por exemplo, a transição energética vai abrir mercado, não é? De bioenergia e de biocombustíveis para as usinas. É uma oportunidade. Vai vir chancelado por ESG. Vai ter uma governança,
financeira, uma governança operacional, uma governança ambiental, socioambiental rigorosa, mas é uma oportunidade imensa. Ela traz consigo uma evolução na parte de ESG e de inovação. Isso é fundamental enxergar e eu diria que muitos poderão ficar em paralelo, não precisa ser a ponta, né? Tem sempre aqueles, em toda a mudança, tem os visionários, né? E que capturam, que sofrem maior riscos, mas capturam maiores oportunidades e tal. Mas eu diria que na pior das hipóteses, a menor usina mais simples vai poder fazer uso de um biometano, de um biogás, vai poder validar cada vez mais a sustentabilidade do seu etanol, não é? E isso é inevitável. É uma oportunidade que gera também uma responsabilidade, não é? Isso seria até nessa aumentar a gama de produtos de uma usina. Exatamente. Ou você foca em uma, mas você vai ter que ser bem competitivo naquilo que você faz. Eventualmente você vai ter que agregar parcerias, uma das coisas importantes que a gente vê no futuro, especialmente na entrada e na saída, né? Porque da essência a usina é a transformadora. Tá. Mas é possível você trabalhar com um bom ESG, as parcerias de entrada e as parcerias de saída. Tá, isso cada vez mais a gente enxerga como tendo o ESG, isso é possível. Você constrói, você faz parte de redes, você não precisa ser sozinho. Tá. Né? A gente vê, por exemplo, as mudanças climáticas. Por um lado, ela gera demanda para os nossos produtos. Por outro lado, e a gente viu isso muito claramente lá na Colômbia, onde a gente fechou um projeto agora com o Engenho Carmelita, né? Então, o que eles estão sofrendo lá? Duas coisas dessa mudança geral. A primeira é o turnover, a mudança das pessoas, as questões geracionais, essa mudança da inteligência, né? de agregar inteligência no processo, criar ambientes de inovação com ferramentas, né? Mas um impacto grande está sendo as mudanças climáticas nos canaviais. Então, muita chuva. Entendi. Então, o normal da Colômbia é moer os 12 meses. Agora, tem usina que está moendo só 9. E uma coisa que a gente falaria, nossa, isso é ótimo. Chuva de tudo. Né? Diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. Então, chuva demais não é só reduz a produtividade, mas não deixa entrar. Ou você vai entrar num ambiente e vai trazer muita impureza, enfim. Então, são mudanças que a gente tem que estar preparado. Então, pensando nisso, já que vai gerar uma oportunidade na comercial de produtos, eu vou ter uma dificuldade na agrícola. E como é que eu mitigo isso? Eu apostaria muito em irrigação. Eu digo que as usinas, mesmo nas regiões que têm assim, um histórico bom de pluviosidade e tudo, pensem com carinho na irrigação. Se você, nem que seja a irrigação por salvamento, a irrigação por pivô, por linear, central. Hoje a gente tem até um vídeo nosso interessante da mini barra, lá na Santa Maria, da Bahia, muito interessante. Sei. E se pode também, gradualmente, implementando gotejamento subterrâneo. O que é a diferença entre uma área sem irrigação com irrigação em termos de produtividade? Não, aí tem vários níveis, né, de irrigação e de vários níveis de lâminas de água, ok? E é claro que tem sempre o investimento não é pequeno, mesmo para uma irrigação normal. Tá. São equipamentos que requerem. A diferença é o seguinte, eu digo que não tem que olhar pela produtividade. E é a mesma coisa da área industrial. Não é o que isso vai me gerar de ganho, é o que isso vai reduzir de perdas. Entendi. Numa safra como essa que está agora, ficou ótimo, está todo mundo rodando no Centro-Sul, está o ATR razoavelmente bom, a maioria está bem, mas começa a entrar numa zona de risco. Se não chove,
não só em ter um impacto nessa safra, como começa a comprometer as próximas. E aí você faz um plantio e você não tem o resultado desse plantio. Pô, você gastou 7 a 8 a 9 mil reais o plantio. Será que não valeria a pena botar mais 1.000, 2.000 por hectare para garantir pelo menos a salvação desse plantio? É a mesma conta que a gente faz na indústria. Ah, não, porque na agrícola eu ponho e cresce produtividade. Cara, você tem que pensar o seguinte, e se tiver uma crise e eu investi tanto e eu não vou ter na safra que vem a moagem, não só o TCH, mas o TAH, né? Para isso. Então, eu digo o seguinte, essa é uma vertente estratégica, olhando pela produtividade, sim, mas principalmente pela volatilidade, por esse risco que você corre nas mudanças climáticas e que impacta muito, não só a produtividade, mas muitas das vezes, porque você consegue, com outros plantios, com outras coisas, você consegue mitigar isso. Você tem hoje uma série de tecnologias foliares, você tem uma série de tecnologias que conseguem mitigar isso, ou reduzir o impacto pós. Você já está tendo um problema e você vem, aplica e reduz. A diferença é que isso vai impactar o custo. Você não vai perder muita produtividade, mas como é que ficou o teu custo em relação àquela... Então, eu digo que essa é uma vertente estratégica que eu apostaria muito. Eu não faria hoje nada numa usina sem pensar nisso. Eu pensaria muito, olha... e a gente tem uma coisa que é legal para fazer isso. E que na transformação... E a outra coisa também, claro, é a transformação digital. Como eu disse... É uma atividade extremamente complexa, envolve dinheiro, pessoas e processos. Qual é o efeito grande disso? É que essa inteligência precisa ser cada vez mais dinâmica. Então, a inteligência que está nas pessoas precisa ser cada vez mais dinâmica. E as ferramentas ajudam as pessoas a evoluir, criar inovação. Ok? E mais do que isso... Também a transformação digital permite também que essa inteligência seja permeada em todos os níveis, da gestão para a estratégia, da estratégia para a gestão, da gestão para a operação e da operação para a gestão. Então, você cria vias de inovação facilitadas, como o GPS que a gente tem, onde a rota fica um pouco mais clara, a conversa começa a ficar mais objetiva quando você tem uma transformação digital bem feita, usando as ferramentas que estão disponíveis. Então, eu diria que isso são os fatores estratégicos. Teria outros, mas eu diria que esses 3 são fundamentais nesse sentido. E, além disso, as parcerias. Pensar sempre em termos de parceria para reduzir riscos. É uma fase de transição. Toda fase de transição, você não tem claramente quais são... você não consegue ter uma mensuração tão clara dos riscos, tá certo? E nem das oportunidades. Por isso, se você consegue parcerias para diluir esses riscos, então, legal, você vai concentrando no teu escopo e você vai conseguindo agregar valor. Né? E eu digo que tem metodologias fáceis para fazer isso. Uma delas que é esse case da BP Bung, que é fantástico, que é a tecnologia de máximo impacto com menor esforço. Simples, você pega aqui e coloca. Gente, nós temos um monte de tecnologia que está vindo, gente que oferece um monte de coisa e tal. Você pode fazer isso por moda, você pode fazer isso por tendência, você pode fazer por um planejamento estratégico que foi feito 5 anos atrás e que já está desatualizado, 2 anos atrás já está desatualizado. Ou você pode reatualizar esse planejamento o tempo todo, dizendo o seguinte, gente, primeiro, tem case. Isso aqui a gente já tem números disso aqui. O número disso aqui já está... Cara, vamos por uma coisinha simples, não precisa nem ser uma análise SWOT. É simples, vertente, impacto e esforço. E você vai ver aqui, que você vai encontrar esse primeiro aqui, que é o máximo impacto com pouco esforço. Priorize essas tecnologias. Pensando uma outra forma também, que é uma frase que dizem que é de Simon Sinek, eu não tenho certeza, mas que a gente aplicou. Diz, pensa grande, começa pequeno, mas começa logo. E eu complementei isso, dizendo que tem que ser integrado. Por quê? Porque tem muitos casos de tecnologia que o cara investe numa coisa que é muito localizada e que não tem a possibilidade de conexão, de desdobramento com as outras. Ela está isolada. Ok? E teria uma tecnologia que talvez fosse mais abrangente, como o SPA, por exemplo, que já vai te entregar um resultado que é escalável. Você começa e ele não termina. Você não sabe onde vai terminar, porque ele vai te acompanhar
tudo que você fizer, estratégia, gestão, operação, ele vai te acompanhar. Então, a gente tem que olhar esse nível de integração. Ou seja, por quê? Na transformação digital, vai ser 2 palavrinhas chaves: conectividade e integração. Ninguém vai ser dono de nada sozinho. O SPA já está em mais de 100 usinas, porque ele se integra, ele captura dados de laboratório com a DBC, ou na nuvem, ou via DOS, ele consegue. E ele consegue falar ao PC, ler e escrever, usando na TA, né? Usando o protocolo padrão. E se não tiver isso, tudo a gente encontrou redescobrimos a roda aqui, né? Mas ela não vai conectar com os demais, ela não vai se integrar, e mais, ela não é escalável do ponto de vista disso. Então, eu diria que essa metodologia é o que eu vi nesse case da BP Bung e fez eles tomarem uma decisão rápida. O último podcast, eu fiz uma entrevista com o William Franco, e aí a gente conversou sobre uma metodologia. Ele é gerente industrial da Natura hoje em dia. E ele desenvolveu uma metodologia de aplicação dos projetos de indústria 4.0. E é bem interessante. É bem isso que você falou, Josias. É começar pequeno, então fazer amostras. Sim. Colocar, não pensar também assim. Hoje em dia eu vejo que muitas vezes existe até uma dificuldade de falar assim, eu preciso de um grupo de pessoas para implementar esse projeto. E não, usa o recurso que você tem até, com técnicas de gestão de projeto, de metodologia ágil, um Scrum, por exemplo, Sim. Que é muito mais... Não é uma coisa assim, vamos planejar e daqui 1 ano. Não, cara, coloca agora. Testa. Começa, valida. Exatamente. Mas sempre pensando, isso aqui tem um futuro. Eu posso começar pequeno, testar pequeno e tal, mas isso aqui pode ter um futuro que vai escalar. Né? E eu vejo isso, até porque não tem como dissociar a transformação digital com a gestão da mudança e com a inovação. E não consegue dissociar gestão da mudança sem inovação. Então, não é difícil fazer isso. Entende? A gente propõe, é claro, né, que a gente tem que pensar que gestão da mudança, o pessoal fala, mas o que é a gestão da mudança, Josias? Né? A gente ouviu sempre falar da gestão da mudança no RH, que é as pessoas que têm dificuldades para aceitar algo e você vai fazer uma gestão da mudança para convencer, para engajar as pessoas. Verdade. Esse é o nível básico que a gente chama da gestão da mudança. A gestão da mudança é um pouco mais amplo. Ela nasceu como disciplina para dizer o seguinte, eu estou aqui e ou eu quero, ou eu preciso, ou eu devo chegar aqui. E para chegar aqui, eu já antecipo o que vai acontecer. Eu preciso enxergar o que vai acontecer e me preparar para isso. Isso eu vou definir uma estratégia. Então, a estratégia é fruto de uma gestão da mudança. É um primeiro passo. Definir uma estratégia requer uma visão estratégica, requer uma antecipação dos fatos, uma visão de futuro e tal, e fazer isso. E separar aquilo que combina e o que não combina. Então, esse é o primeiro passo, gestão da mudança nesse sentido. E eu tive uma experiência, eu vou até abrir aqui, que é um negócio interessante. Além da gente, né, trabalhar com media events, né, o Jornal Cana, o Sinatube, o Mastercana, o Canabio, né, e está envolvido com transformação digital, tanto na indústria, com SPA, como na agrícola, com a Axiagro, e agora recém-conselheiro da TEV, né, Sensores. Então, eu tenho uma outra função, que a gente cuida de órfãos de guerra do Sudão, né? Um país que está em guerra civil, os 2 países, tanto o Sudão quanto o Sudão do Sul, e a gente cuida de alguns poucos órfãos dessa guerra, né? Em Uganda e no Quênia, né? E a gente cuida também de crianças e de pessoas lá em Moçambique. Em 2012, nós fomos numa expedição a Moçambique e a gente tinha um papel de ir seríamos os primeiros brancos a visitar uma ilha. Ilha de Buene, em Machanga. E começou já interessante, porque eu vi os barcos lá e veio uma canoa buscar a gente. Eu achei que a canoa era para levar, porque os barcos não podiam chegar na praia.
e passou as canoas, passou os barcos e não era. A gente ia numa viagem prevista de 7 horas, 6, 7 horas, de canoa. Eu já fiquei preocupado. Alto mar. Alto mar. E era uma canoa de 8 metros, mais ou menos, com uns 350 litros de combustível, uns 450 quilos de farinha, de sacos de alimento, 12 pessoas, um menino no piloto com um motorzinho de 15 HP, que é o menorzinho que tem. Motor de popa. E nós fomos. E lá, já com 3 horas de viagem, começou a chover. A gente parou numa ilha, aí desceu parte do pessoal e nós seguimos viagem. E aí começou ondas fortes. E ali eu tive uma lição de gestão de mudança na minha vida. Porque eu falei, não vai ter jeito. Se o barco... Essas ondas estão crescendo tanto que se ele for de frente, ela ou joga para trás, Entendi. ou a hora que ela passar, o bico desce e afunda. Se for de lado, vai bater. E ali eu vi um negócio, um menino jovem, mas pelo jeito já era experiente. Ele via as ondas se formando, ele já ia direcionando para onde estava formando a onda. E começava com ela crescia. A hora que ela crescia, ele virava e quebrava junto com a onda, e surfava com a onda. Isso fez virar uma viagem de 9 horas. E a gente tirando a água do barco. O meu pastor junto comigo, e ele uma cara cheia de fé, de confiança, e olhando para cá, o meu filho, o Lucas, o meu primogênito, com a cara firme. Eu falava, eu tenho que ficar com a cara firme. E ali eu aprendi. Cara, a gente tem que entender que o mundo está em mudança. Virão ondas. E elas são inevitáveis. Ficar brigando contra isso não vai mudar o fato. Chorar não vai mudar o fato. Entende? Ah, não, porque eu sempre fiz assim, o pessoal faz assim, a gente... Né? Por que tem que mudar? Porque senão vai afundar. Qual é a tua opção? Identifica. Vê ela. Vê, acompanha. E na hora que ela for quebrar, surfa nela. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Mas você vai chegar no seu destino. Legal. Vai fazer parte dos sobreviventes. Vai ajudar a pessoas. Você vai ajudar a salvar pessoas. Você vai ajudar a pessoas terem experiências fantásticas. Esse menino me permitiu uma experiência que né? Como é que a gente pode dizer isso? Né? Você vai agregar valor, né? E a gente chegou lá e fomos, de fato, os primeiros brancos a chegar nessa ilha. E hoje é uma ilha que tem uma base sólida, um desenvolvimento fantástico. Já são donos de barcos, já fazem esse trabalho. Então, esse é um... Bom, a gente conversa um pouco disso daí fora das câmeras até, né? Mas eu sou super fã desse seu trabalho que você faz. É muito bonito esse trabalho. Até a gente tem que... Eu sempre pensei que você tem que divulgar isso de maneira maior, até porque é um trabalho muito nobre que vocês fazem cuidando dessas pessoas que precisam. E também, acho que dedicando tempo da sua vida, que é o nosso bem mais precioso, e você está colocando um objetivo muito forte nisso, dedicando tempo, ajudando as pessoas, recurso seu, recurso financeiro, recurso de tempo, enfim, se dedicando realmente, levando seu filho num lugar que eu, por exemplo, eu sou pai novo, eu tenho tanta coisa que eu tenho medo de colocar o filho, né? Tem que ter muita coragem para levar o filho para um lugar desse que é perigoso de estar lá. Mas eu espero que em algum momento a gente possa fazer também uma sessão só de falar dessa experiência sua, desse projeto seu. E aí eu acho que isso tudo você é um grande conhecedor da mente humana. Eu vejo que... E você linka muito bem, você faz essas conexões muito bem feitas com ambientes profissionais, ou com ambientes, ou com projetos. Então, assim, é uma honra para a TEB, é uma honra para mim estar aqui com você. E é uma honra para a TEB também, com certeza, você fazer parte como um conselheiro estratégico da TEB. E eu vejo que a gente tem um objetivo forte ainda, que é muito que está muito linkado a essa revolução, a digitalização das indústrias, a revolução industrial que a gente tem. A indústria 4.0, a indústria usina 4.0. Usina 4.0. Tem que linkar alguns pontos, que eu acho que você é uma pessoa muito importante
para isso, para a TEB e para o setor até para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga fazer algo grande e evoluir e gerar resultado para as usinas. Então, fica meu agradecimento aqui para você, Josias. A gente já vai chegando aos finalmente também aí pelo tempo, mas muito obrigado, realmente. Gui, surpreendente, né? Como eu disse no início, primeira entrevista minha, né? Meu primeiro podcast. E foi um prazer, né? Vai ficando velho, a gente tem bastante história, mas eu ainda estou muito animado. O que me mantém saudável, eu diria até isso, o futuro, né? E eu quero fazer parte do futuro do setor, continuar fazendo parte do futuro do setor, não apenas em mídia, nos eventos, na tecnologia, mas também na sustentabilidade, né? Eu quero, de alguma forma, porque hoje boa parte dos recursos que sustentam esses órfãos e esses trabalhos vem diretamente do grupo Procana, da Prousinas, né? Então, cada projeto do SPA, da Axiagro, né? do Jornal Cana, ele contribui para isso. Legal. A gente já tem isso mapeado, que é a usina do bem, né? Eu quero cada vez mais só estar um pouco mais livre para poder me dedicar mais à usina do bem. Legal. Levar um pouco mais daquilo que as usinas fazem bem na sua região, levar isso para os grandes centros e até para outros países, para onde tem demandas para isso. E como é de Deus, a gente só fazer a nossa parte, que ele é fiel. E ele faz a parte dele. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. E essa foi uma das confianças que eu tive naquele mar. Muito bom. Né? De que quando você está cumprindo o propósito de Deus, fica tranquilo. Ele está no barco. Legal. Né? E ele vai fazer você chegar de forma surpreendente, às vezes, no destino. Então, prazer ser conselheiro da TEB é algo inusitado, algo que, sabe, mudou. E agradecer essa oportunidade de expor aqui um pouco da nossa história, da nossa vivência. Tamo junto e espero que a gente possa contribuir para esse futuro que eu vejo tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, que nos espera, não apenas no setor bioenergético, né, mas no Brasil e talvez até no mundo. Com certeza, é isso aí. Obrigado, Josias. Tamo junto. Pessoal, esse aqui foi mais um TEB Talks. Para você que não segue o Josias, siga ele nas redes sociais. Então ele é muito no Instagram, no LinkedIn principalmente, tem todas as mídias do Josias. Se você já não conhece ele, né? Porque ele é um cara que talvez vocês já conheçam ele de algum lugar. É um cara que dificilmente você vai numa usina principalmente e as pessoas não conhecem o nome dele. Mas acho que foi muito legal o papo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. E é isso. Ficamos por aqui com mais um TEB Talks e até o próximo. Valeu!